Vou mandar um podcast sobre o livre-arbítrio. Um episódio manifestando que sou filho. Eu posso discordar? No Alvo Man. Hein? No Alvo Man. No Alvo Bros. No Alvo Bros. Olá, seja muito bem-vindo ao Headline, nosso quadro especial, onde nós debatemos sobre um tema específico. Você é muito bem-vindo para estar junto nessa conversa com a gente. Hoje nós temos um tema muito específico, muito profundo e que com certeza vai dar dúvida até na gente. Então fique atento. Vamos nos apresentar então. Eu sou o Rafael. Eu sou o Henrique. Eu sou o Miguel. Eu sou o Thiago. Então, vamos começar apresentando para vocês qual é o tema desse episódio. Então, Miguel, faça as honras de falar o tema. O ser humano realmente tem livre-arbítrio ou não? Esse é o nosso tema. Meu Deus. Aí. Um tema bastante polêmico, impactante, né? Então eu já vou puxar a primeira pergunta pra gente, que é: o que é o verdadeiro livre-arbítrio? Sim, brincadeira. Sim. Sim. Uma pergunta de sim ou não. Por que você... Não para com isso. Vai, quem que vai responder primeiro? Qual é a Eu. primeira pergunta? Repete, por favor. O que é realmente o livre-arbítrio? Posso começar? Pode. Fique à Ó, vontade. eu anotei aqui nas minhas anotações. O livre-arbítrio é a capacidade de termos intenção em realizar uma escolha e materializar ela, seja boa ou ruim. Acontece, pois Deus deixou isso de forma livre aqui na Terra. Isso, exatamente. Interessante. Então, livre-arbítrio. O Miguel estava comentando um pouco antes comigo. Qual é a origem, Miguel, da palavra arbítrio? O livre-arbítrio vem do latim, que significa livre, que é uma decisão que você pode tomar, mas vem também do arbítrio, que é arbiter, que vem de uma testemunha. Então você pode ter uma livre escolha, mas porém vai ter alguém olhando para você. Vai ter uma testemunha diante das suas decisões. Olha só, e isso vem de árbitro de jogo de futebol, né? Isso. Que é E do justamente direito? o cara que testemunha o que aconteceu ali. Sim. Olha que legal. E no direito, você arbitrar é você tomar decisões. É você ter o poder de escolher e de determinar o caminho que você vai seguir. E aí, quando a gente fala de livre-arbítrio, como o Henrique falou, é a liberdade que nós temos para arbitrar. Aí. Então, a primeira pergunta que nós temos no nosso roteiro é o seguinte: o ser humano realmente tem livre-arbítrio ou isso é uma ilusão? Expliquem. Quem quer começar? Pode começar, Thiago. Tá. Eu acredito que sim, Deus determinou isso como princípio natural para os homens, né, o livre-arbítrio, exatamente porque Deus não quer que nós sejamos robotizados. Sim. Então ele não criou espécies, não criou a vida para que simplesmente, de maneira programada, essas pessoas o adorem, né, o sirvam e construam o mundo que nós vivemos. Ele deu essa liberdade para nós, que é o livre-arbítrio, exatamente para que haja verdade, genuidade, né? Porque se não for genuíno, é fácil você criar um elemento, né? Você criar alguma coisa para essa coisa fazer a sua vontade. Mas quando você dá o livre-arbítrio, essa pessoa tem o poder, a decisão de seguir o outro caminho. E eu acho que Deus, como ele é muito justo, muito verdadeiro, ele oportuniza a gente a tomar uma decisão. E quando a gente toma a decisão, por exemplo, de adorá-lo, de servi-lo, de entendê-lo, aí existe genuidade, existe verdade, né? O livre-arbítrio vem desde Adão, né? Porque na Bíblia mesmo fala: você pode comer de todos os frutos, menos do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus dá uma escolha para nós e nós podemos seguir essa escolha ou seguir a nossa própria vontade. Então, eu acredito que... Porque o livre-arbítrio também vem de um significado muito importante, que se a gente se aprofundar nele, vem de decidir com discernimento e consciência. Então, eu acredito que o livre-arbítrio realmente existe em nós e nós temos que ter esse discernimento de escolher o certo. Nós estamos no ano aqui na igreja de expressar Cristo, né? E com o livre-arbítrio alinhado em Deus, a gente consegue manifestar isso. Nas nossas escolhas, se está alinhado à fidelidade. Eu anotei que eu acho incrível o livre-arbítrio, pois é com ele que expressamos se temos fidelidade com Deus ou não. Se somos submissos a ele ou não. Se obedecemos a ele ou não. Pois Deus sabe de tudo. Ele sabe quando algo vai dar errado ou certo. Ele sabe o tempo de tudo. Ele excede todo entendimento. Então é necessário a gente ter um entendimento alinhado, aguçado em ouvir a voz dele aqui.
Muito Sim. bom. E a gente começa a refletir sobre isso porque a gente pensa assim, que o livre-arbítrio diz muito sobre a respeito da nossa vida toda. Então, às vezes, acho que o principal questionamento que vai ser levantado aqui vai ser o seguinte, né? Se Deus já conhece a nossa história, do que adianta a escolha que a gente vai tomar? Se Deus já sabe qual vai ser todo o caminho, né? E até é muito conflitoso a gente pensar nisso, porque a gente pensa, Deus colocou, por exemplo, a árvore lá no meio do jardim. Tipo assim, Deus poderia ter sido muito sacana, de ter, sei lá, colocado uma pedra. No lugar, Ou a Sei árvore lá. escondida, né? Exato. Mas não, Deus botou no meio do jardim. Então, justamente para mostrar para o homem que havia um direito de escolha, desde o começo. Então, a gente pensa, por exemplo, nos anjos, quando a gente estuda sobre os anjos eles não têm a opção de escolher outra coisa a não ser servir a Deus. Diferente da criação do homem, Deus não colocou isso nos anjos. Então, o que fez Lúcifer cair, por exemplo, foi Lúcifer desejar ser como Deus. E quem é como Deus? Os homens. Então, eu vejo assim que o direito de escolha, o direito de ter livre-arbítrio faz parte da nossa natureza, mas se ela está ligada em Adão, a gente comete erro, entendeu? Uhum. Mas se Sim. nós estamos numa nova natureza, a gente toma assim boas escolhas. Eu penso dessa forma. E até eu vou entrar numa segunda pergunta. Se Deus sabe de tudo, as nossas escolhas, elas realmente são livres? Com certeza. Deus sabe de tudo, mas é a partir dele que nós temos conhecimento do que a gente deve fazer. Deus, ele não interfere nas nossas decisões, ele nos aconselha a tomar decisões. Sim. De uma maneira muito simples, né? Um tempo atrás, eu estava vindo para a igreja, não vindo para a igreja, né? Estava vindo no mercado, e no meio do caminho, Deus me advertiu. Olha, se você for por esse caminho, você vai ser roubado. Eu poderia ter decidido escolher um outro caminho, mas não, eu decidi ir pelo mesmo caminho. Então, Deus nos adverte diante das nossas decisões. Sim. Eu acredito que nós temos o livre-arbítrio, mas Deus, como um pai, vai ensinar qual é o caminho certo, qual é a decisão certa, para que isso não fira o nosso coração. E um outro ponto que é necessário que a gente possa entender, né? As pessoas têm uma visão de que Deus é um Deus mágico e assim, que ele vai dar para nós várias coisas. Então, assim, Senhor, nos dê coragem, nos dê o poder de liderar, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento. E aí vai cair dos céus, de repente você vai acordar, nossa, estou corajoso, estou forte. Ele dá o livre-arbítrio exatamente para a gente utilizar do livre-arbítrio e conquistar isso que a gente pede, coragem, sabedoria, liderança, através do nosso livre-arbítrio. Então é isso que você falou, Deus ele nos aconselha, ele fala conosco, mas é a partir do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, que são livres, né? Eu concordo com vocês, que a gente vai alcançar esses pedidos, né? Também concordo. E Deus, ele trouxe o Espírito Consolador, né? Para ajudar como que a gente deve ativar esse livre-arbítrio aqui na Terra como filho, acessar isso, né? Viver debaixo da paternidade. Sim. E até quando a gente vê na Bíblia, a gente vê no Novo Testamento como tem exemplos de homens que tiveram escolhas, mas que permitiram que a graça de Deus movimentasse. Hoje mesmo eu estava falando com o Miguel, tipo, eu acordei hoje com essa inspiração, assim, sobre aquele versículo que Paulo fala que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Mas aí ele fala embaixo, mas mediante a graça que havia em mim. Então, assim, existe primeiro a escolha do trabalho, a escolha de exercer a função, mas a intenção veio a partir da graça. Então tem um versículo também em Filipenses que fala que ele é quem dá o querer e o efetuar, ou seja, o querer é de Deus. Você fazer também é de Deus. Então, também vale dessa perspectiva, né? Alguém mais quer comentar Eu acho que é essa isso. parte Eu também? acho que a gente tem que tomar a decisão primeiramente, né? Por exemplo, a pessoa quer renunciar às suas vontades para começar a seguir a Cristo. Deus vai sustentar essa pessoa, mas eu acho que primeiro foi Deus quem plantou essa semente no coração dela. Vamos para próxima. O Miguel fez um movimento que eu achei que ele ia falar maior. Mas é porque na pergunta, a gente perguntou aqui, né? Nossas escolhas realmente são livres? É porque o mundo hoje tem uma concepção errada de liberdade.
de entender que ser livre é você escolher o que você quer. A religiosidade tira muito isso, né? Uhum, muito. Então, porque no ambiente, por exemplo, mais religioso, eu vivi pouco num contexto religioso, acho que o Henrique vai saber falar melhor que eu, mas é muito imposto as coisas, então você não tem a liberdade de escolha para saber que o que você vai escolher é ruim. Não, é ruim por quê? Porque é ruim. Não, mas você precisa saber provar por si mesmo, entendeu? O conceito mais profundo, né? Na religiosidade, as pessoas mostram mais o que é ruim, mas não mostra o bom primeiro, sabe? Tipo assim, eu não posso fazer isso daqui, mas não fala primeiro o que eu posso fazer. Então a gente fica muito nisso, beleza, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, mas eu não tenho conhecimento, pô, o que eu posso fazer? Entendeu? Então isso fica muito estreito, principalmente para os jovens. Sim. Falta referência às Isso. vezes, né? Isso. Agora, se você me permite jogar uma polêmica, né? A mesma liberdade de escolha de alguém que nasce de uma casa cristã, de um lar que funciona, de um lar com sacerdócio ajustado, com uma mãe que aconselha, que cuida, que ama, é a mesma liberdade de uma pessoa que nasce num ambiente caótico, em que o pai é alcoólatra, agride a mãe, em que vive uma vida extremamente desordenada, não observa referências. Essa liberdade é a mesma, o livre-arbítrio vale para os dois? Estou só jogando essa polêmica. Pode começar aí. Pode ir, Henrique. Pergunta Vai, chata, vai, né? Miguel. Pode Sei que ir. você quer falar. Pode ir. Pode ir? Pode ir. Então eu vou falar. Aí eu puxo. Aí você vai. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Porque a salvação é para todos. Então, Cristo está disponível para todos. Pode ser que a pessoa que esteja num ambiente mais caótico, né, ela não vai ter o nível de conhecimento, de exposição que eu vou ter, por ter nascido num lar cristão, por ter nascido com esses fundamentos. Então, mas a opção é para todos. Então, é isso que eu acredito. Sim. Só é liberto quem conhece liberdade, de verdade. Então eu acredito que existe sim essa liberdade de escolha entre os dois, mas... Mano, cara, você não tem pegada de raciocínio, velho. Continua. Vamos lá Porque de novo. fez um barulhinho ali. Vamos lá. O Pimenta complementou, agora você vai complementar ele. Ele começou, você vai complementar ele. Faz a Aí pergunta. você estava começando a falar. Faz a pergunta. Ele tava falando? Só é livre quem conhece a liberdade. Isso. Então, a pergunta é assim: a liberdade de quem nasce num lar cristão ajustado é a mesma liberdade de quem nasce num lar totalmente desordenado? Sim, como eu falei, né? Só é liberto quem realmente conhece liberdade. Porque, sim, como o Pimenta falou, quem nasce num ambiente caótico não vai ter o mesmo nível de aprofundamento do que alguém que nasce num lugar cristão. Mas, como ele falou, né? A salvação são patronos. Patronos. Ih, mano, caramba, velho. São para todos. Deixa essa Deixa essa pergunta para depois. Fechou. Essa pergunta criou um caos no... Ó, e aí eu quero entrar numa parte que é o seguinte. A gente reconhece que Deus, ele conhece o nosso destino. Então, Deus sabe onde o Tiago vai estar daqui a 10 anos. Deus sabe onde o Miguel vai estar. Isso nos dá liberdade de escolha, porque se a gente está dentro desse propósito, deste destino, então a gente vai chegar nesse lugar. E assim, Deus nos sonhou conosco desde antes da criação do mundo, né? Tem esse princípio, né? Então, assim, olha como é engraçado. Deus, ele tá fora da relação espaço-tempo. O que nós vivemos hoje no mundo, na vida... Elas estão rindo ali. Vocês estão dando risada. Não tá dando certo. Então, eu só estava dizendo que Deus sonhou conosco desde a fundação do mundo. Então, de fato, a nossa história já está escrita, né? E o Henrique quer falar algo? Pode falar. Tá bom. O profeta Paulo Ricardo, uma vez ele me ensinou algo muito interessante. Que Saul foi escolhido primeiro do que Davi como rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando Samuel ungiu a Saul, Samuel não sabia qual seria o desfecho da história.
Então, a gente sabe de tudo. A gente sabe que Saul se voltou à adoração a outros deuses. A gente sabe que o coração dele estava completamente maligno. Mas Saul tinha um propósito de ser o primeiro rei de Israel. E aí até o Paulo me falou que talvez, se a história de Saul não terminasse daquele jeito, talvez a gente falasse hoje Jesus, filho de Saul, ao invés de Jesus, filho de Davi. Porque Deus levantou Davi para a restauração de Israel. Então, existia uma linha do tempo, da qual Saul, de fato, era esse rei escolhido, era esse rei abençoado, mas ele escolheu tomar a decisão de sair desse lugar. E isso que é curioso. Por que Deus escolheria, então, para ser rei de Israel, uma pessoa que ele sabia que depois ia cair, né? Eu falei a mesma coisa pro Miguel. É isso. É engraçado. Mas assim, talvez, porque primeiramente, nessa questão da monarquia de Israel, tanto o profeta Samuel quanto Deus não queriam a monarquia. Eles viviam num sistema de juízes em que Deus era consultado o tempo todo. Quem pediu foi o povo, né? E a monarquia era um sistema de governo, uma forma de governo presente nas nações pagãs. Só que o povo de Israel foi pedindo. Deus falou, então tá bom que eles tenham um rei. E aí, sadicamente, Deus coloca ali um rei que, por orgulho, por vaidade, pela principal deficiência do sistema de governo monárquico, ele vai e acaba caindo, né? E depois mudou a visão, né? O povo de Israel começou a ser mais submisso, né, a Deus. Não ouvia a população da sociedade ao redor. Começou a buscar mais em Deus. Quem é o rei de Israel que o Senhor determinou? Né? E aí chega Jesus, né? Mas enfim. Porque daí a gente pensa... Aí, por exemplo, Deus levanta Davi no meio disso tudo. Aí Davi frequenta o palácio, Davi quase morre por Saul várias vezes. Então, para que ele assumisse, então, o reinado. Davi só foi assumir depois de 17 anos. Davi foi ungido, ele tinha o quê? 16 anos de idade? E ele só foi assumir com 30. Exatamente. Com 30 anos. Então ele passou esse tempo todo sendo treinado, servindo a Saul, né? A Bíblia fala que ele tocava a harpa para que Saul se sentisse bem, né? Porque Saul tinha todo aquele tormento dentro dele. Então Deus levantou Davi para essa restauração. Aí a gente pensa, por exemplo, de Jesus. Deus levantou Jesus, então, mandou Jesus, né, o Cristo para a terra, a semente incorruptível, mandou para esse lugar para a restauração. O plano de salvação começa. Aí entra nesse questionamento. Por que Deus faria todo esse trajeto, faria desde Adão até Jesus, acontecesse para que Jesus viesse e salvasse todo mundo? Entendeu? Aí Deus você não foi responde. Deus não foi pego de surpresa Você quis dizer... no Jardim do Éden. Deus já saberia que o ser humano ia cair, já tinha o conhecimento, mas mesmo assim ele decidiu permitir que isso acontecesse para que eles pudessem reconhecer a sua liberdade de escolha. Sim. Então eu acredito que, por mais que Deus soubesse, ele já tinha esse plano em mente, que Jesus viria como um Salvador, mesmo criando o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Então, em meio disso, a nossa maior dificuldade hoje é reconhecer a liberdade como o nosso meio de decisão. Sim. Porque Deus poderia ter advertido, assim como Jesus fala, Deus pode mandar uma legião de anjos para me salvar neste momento, mas eu não quero isso, porque eu vim cumprir um propósito. Eu estou obedecendo a voz do meu Pai. Então, eu acredito que a gente pode ter essa opção de escolha, tanto que no meio dessa perseguição de Davi e Saul, Davi poderia ter matado Saul várias vezes. É verdade. Ele cortou a capa de Saul e mostrou ainda que ele poderia ter matado, mas não, porque ele estava refletindo a imagem e semelhança de Deus. Então, só antes do Henrique comentar, você fez essa provocação para eu responder, né? Israel, por exemplo. Israel, apesar de ser um país, uma geração que na história foi marcada, né, por quase 80%, 90% do que é a Bíblia, eu acho que Israel ele pode ser a personificação de um ser humano. Então, Israel representa um ser humano que creu em Deus, que muitas das vezes não viu resultados dessa crença e aí se afastou, e aí depois se arrependeu dos seus pecados, porque viu que o caminho somente é possível por Deus, e então houve essa dualidade de livre-arbítrio muito grande.
Então, eu acho que Deus cria essas histórias para que as futuras gerações possam olhar para trás e ver, olha, por esse caminho não deu certo, por esse aqui, sim. Então, para ensinar as gerações futuras, né, para que a gente possa enxergar. Falando disso que o Tiago falou, complemento que Jesus ele veio também aqui na Terra e tem uma passagem que ele deu exemplo, né? Dele no monte. Tiago, o Satanás atentando Jesus. Se tu és filho de Deus, pula daí. Ele falou, ele escolheu se submeter ao Pai, sabe? Ele teve um livre-arbítrio com sabedoria, né? Ele não vai ficar tomando decisões erradas. Tudo que aconteceu no passado, acho que vem como exemplo pra gente agora no presente. Se eu não me engano, tem um versículo em Hebreus, eu acho, que diz que tudo que há escrito nas escrituras é para gerar perseverança. Então, as histórias, eu acredito muito no que o Thiago acabou de falar. Talvez Deus não tivesse... lógico que Deus sabia de tudo, né? Mas talvez, se não houvesse essas histórias, né? Eu gosto muito da história de Josué, por exemplo. Então, talvez se não houvesse a história das conquistas, das muitas mortes, de tudo que aconteceu, talvez não houvesse tanta bagagem para que o povo tivesse história, né? Tivesse legado para carregar. Então, eu vejo dessa importância também. Boa. E... é que eu escutei, eu achei que era uma pessoa falando. Era um barulho. Quer fazer a próxima pergunta? E duas coisas não tem nada a ver, cara. Quer fazer a próxima pergunta? Vamos lá. Até que ponto Deus interfere nas decisões humanas? Ó, um exemplo que a gente tem muito claro é, por exemplo, o faraó do Egito, quando Moisés pedia para ele libertar o povo dele. E a Bíblia deixa bem claro e de maneira muito nítida que Deus fez com que o faraó negasse. Deus fez com que o faraó insistisse, teimasse com essa questão. Então, é um ponto a se observar. Eu acho que em alguns momentos, talvez todos, mas em alguns momentos nevrálgicos ali específicos, Deus ele interfere na maneira do homem pensar. Eu acho que Deus nunca vai interferir no livre-arbítrio do homem, Sim. porque é um princípio que ele mesmo estabeleceu, então ele não pode Dá uma ferir esse instrução. princípio. Talvez mais uma instrução, Instrução. né? Permitir que o homem seja levado a fazer tal coisa, em alguns casos pontuais, mas não que ele vai interferir, ele vai entrar no corpo da pessoa e vai tomar uma outra decisão por ela, entendeu? Deus usa bastante áreas, né? Profetas, Sim. entendeu? O Espírito Consolador, o Espírito Santo, Deus vai falando no dia a dia. E se a gente for aplicar, por exemplo, no nosso contexto de juventude, então a gente... o que a gente observa? Às vezes tem muitos jovens que cresceram na igreja. Então tem o ensino do evangelho, conhece a Jesus desde criança, cresceu assistindo desenho da Record, entendeu? Top, tem essa base. Mas quando vai tomar a decisão por si mesmo, e a gente sabe, a cruz ela é uma porta de uma pessoa só. Não tem como o seu pai carregar você. Então, se você não toma essa decisão de fato entrar nesse lugar de dependência de Deus mesmo, é aí que você permite que Deus... como é que você falou mesmo? Esqueci. Interfira nas suas decisões. Não interfira, mas oriente, né? Oriente nas suas decisões. Você tem que estar nesse lugar. Porque senão a gente cai num lugar também de só ficar pedindo para Deus. De só ficar orando e falando, Senhor, faz isso, faz aquilo. E não faz a oração do E no final não faz nada, né? Só fica reclamando. Entendeu? O crente murmurador. Quando na verdade a gente tem que permitir a oração do Getsemane para estar nesse lugar, né? Senhor, faça aquilo que é da tua vontade. Eu acredito que, pela ausência do livre-arbítrio, isso pressupõe diretamente na nossa moralidade, que é o amor. Não tem como você amar genuinamente se primeiro você não tem a possibilidade de não amar. Então, eu acredito que toda a nossa construção de maturidade primeiro tem que vir a partir de uma possibilidade de erro. Porque a partir das nossas decisões, o nosso caráter é formado a partir da nossa maturidade. Então, eu acredito que Deus não criou o mundo para que ele fosse perfeitamente perfeito, né? Como se todo mundo tivesse uma decisão certa, uma opinião certa, um posicionamento certo, porque Deus não quer robôs, ele quer filhos. Exatamente. Então, eu acredito que Deus criou o livre-arbítrio exatamente para que nós descobríssemos essa identidade de filhos. Porque, como eu estava falando com o Gabriel ali,
a partir do momento que nós nascemos, nós temos uma identidade de natureza caída. Então, nós escolhemos conhecer essa nova identidade que Cristo nos disponibiliza através da cruz, Sim. que é a identidade de filhos, como Paulo fala. É o Espírito que clama Abba Pai para nos adotar. Então, eu acredito que a nossa decisão não é interferida por Deus, ela é aconselhada por Deus, Sim. através do Espírito Santo. E pensa, como às vezes, acho que o Henrique vivenciou muito isso, porque em muitas igrejas é muito ensinado a respeito de que no fim dos tempos a gente vai embora. Muito Tipo de assim, apocalipse, né? Então você não precisa, por exemplo, tomar essas grandes decisões aqui na Sim. Terra, entendeu? Como se Deus fosse só o Deus da igreja, quando não é um Deus da vida toda. Então, a pessoa também, nesse ponto, ela permite que Deus interfira nas decisões, mas ela também não dá liberdade para Deus tomar todas as áreas, e não somente a vida espiritual. Então, também é um bom questionamento. Eu acredito que para a gente já indo para os finalmente, né? Vocês têm alguma pergunta ou comentário que queira? Eu quero puxar a última pergunta. Vai Pode lá. fazer. Liberdade é fazer o que quer ou viver o propósito? Baita pergunta. Quem quer começar aí? Liberdade é viver o propósito. Por quê? Por quê? Porque o propósito nos protege. Quando a gente vive o propósito, a gente consegue entender quem me criou, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Isso. Eu entendo que eu sou filho, que Deus é meu pai, e com isso eu sou livre para... Quando Deus ele nos cria, a gente tem o discernimento de entender tudo aquilo que ele criou para a gente exercer aqui na Terra. Então, quando a gente se alinha a isso, e a gente faz tudo aquilo que ele criou para a gente exercer aqui na Terra, a gente se torna livre. Porque só assim vem a felicidade, vem a alegria, vem o conforto. Deu para entender? Deu? Sim. Concordo. Existe uma visão sobre liberdade que os jovens creem muito, infelizmente. Ela está relacionada a você se desprender da moral cristã e poder aproveitar e usufruir de qualquer coisa que você queira. E aí, nesse percurso, em que a pessoa pensa assim, então eu posso usar drogas, porque eu sou livre. Eu posso beber, porque eu sou livre. Eu posso comer o que eu quiser, porque eu sou livre. Dentro dessa falsa liberdade, que na verdade é uma libertinagem, ela se perde e se torna escrava dessa libertinagem. Então fala para um alcoólatra, você é livre? Bom, eu sou. Eu posso beber a hora que eu quiser, tal. E você pode parar de beber? Ele não vai conseguir. Alguém que usa drogas, né? Ele não vai conseguir. Então, assim, essa falsa liberdade, ela dá a ideia de que você pode usufruir, utilizar do seu livre-arbítrio a seu bel prazer, mas na realidade você está preso. Você está ali retido nessa ideologia, né? Então, a liberdade para o propósito, ela é muito melhor porque você escolhe. Nós, por sermos livres, escolhemos não beber. Escolhemos não fazer coisas erradas, ilícitas. Até porque, se algo acontecer, se um dia a gente tropeçar, a graça nos basta. Então, a liberdade de verdade é você cumprir o propósito, é você poder dizer não. Quem está preso, infelizmente, nesses exemplos que eu dei, são pessoas que não podem dizer não, não são pessoas livres. Sim. E tem 2 versículos que eu lembrei agora que eu acho que são bem pertinentes, né? Um é em Deuteronômio, eu não lembro em qual tá agora, mas é em Deuteronômio, que fala o seguinte: Alguma coisa, dependendo do que for. eu coloco diante de vocês o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. Então, bem claro, escolhe, pois, a vida. Apesar de ser no Velho Testamento, né? A gente sabe do contexto lá de tudo, Deuteronômio, do ensino, mas é muito claro um princípio que estava sendo apresentado ali. E outra coisa, onde o Espírito de Deus está, aí há a liberdade. Então, E conhecereis a verdade vos libertará. Eu, para mim, particularmente, não olho só a parte bíblica. Por exemplo, Deus ele mostra também no corpo humano. Não vou usar drogas. Não faz bem pro meu corpo, não vou usar. Para mim isso é muito claro. Não vou beber bebida alcoólica. Não faz bem pro meu corpo fisiologicamente, não vou usar. Então Deus ele trouxe tudo isso para mostrar pra gente de forma clara e simples. Sim. E a própria natureza aponta isso, né? Sim. Você é um profissional de educação física. Você começa a perceber quando você vai estudar aquilo que é saudável, Eita. normalmente Deus proíbe Sim. aquilo que não é saudável, entendeu?
Normalmente aquilo que faz mal pra gente, pro nosso corpo, pra nossa vida, ele já corta, ele já diz que não é pra gente consumir. Então, Uma coisa que eu escrevi aqui é: ter opção de escolha não significa liberdade. Você escolher o que quer não é liberdade. Você não é liberto até que você conheça o que é a liberdade. Tem muita gente que decide e fala o que quer, mas no fundo é aprisionada. A ausência de discernimento nas escolhas é como uma prisão com porta aberta. É uma decisão sua permanecer ou sair. Então eu acredito que Deus nos permite viver a liberdade através do propósito. Porque a liberdade é muito mais ligada em você ter paz nas suas decisões do que você ter um pé atrás. Então, o propósito, literalmente, como o Henrique falou, nos protege de decisões ruins. Porque você caminhar em um caminho que você sabe o resultado, as interferências não vão nos preocupar. Porque é um propósito, é um caminho certo que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Deus já tem estabelecido nossa história por completo. Então, desde o haja luz até aqui, Deus já tem construído nossa história e está nos preparando para que nós possamos entregar essa história para as pessoas. Então, eu acredito que liberdade está muito mais ligado com o propósito do que a opção de escolha. Sim. Eu gostei disso que o Miguel falou, que liberdade é você ter paz nas suas decisões. Isso é muito bom de se refletir. E eu acredito que a gente encerra aqui, então. Então, se você gostou desse episódio, que você compartilhe com seus amigos, você possa também compartilhar aí com pessoas que você sabe que precisam dessa conversa, saber mais a respeito do livre-arbítrio, saber mais sobre decisões em Cristo, sobre propósito. Então, compartilhe com todo mundo que você puder. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? acho que a gente completou bem essa ideia de liberdade e propósito. Sim. Então, fechou. Muito obrigado e que Deus te abençoe.